Fala galera do Colégio Nova Geração, terceiro médio, tudo bem com vocês, pessoal? Professor Rubens aqui, dando continuidade à nossa apostila, vamos falar um pouquinho mais sobre subjetividade, grupos e violência. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os hooligans, beleza, pessoal? Bora lá? Então vou trazer algumas imagens para vocês aí, ó, um videozinho. И вот они идут как раз своей, пусть небольшой толпой, идут на англичан, но они в свою очередь спасаются бегством. А вот смотрите, вот они. Pessoal, isso daí é uma cena de um jogo que foi na Rússia contra a Inglaterra. Foi na Inglaterra, foi um jogo entre Rússia e Inglaterra na Euro de 2016. Vocês podem ver que são cenas que pra gente acontecem, né? Aqui no Brasil também acontece. As rivalidades, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, entre outros times, né? Mas essas subjetividades, né, fazem parte do sentimento de pertencer a um grupo, pessoal. As pessoas tendem a se relacionar com as outras que têm os mesmos gostos, os mesmos interesses, sejam musicais, esportivos, religiosos, entre outros, né? Porém, é um problema quando algum grupo, por conta das suas características e gostos, tenta impor-se em relação a outro cujos interesses são diferentes, né? Que a gente tem visto muito agora, né? Nesse momento, muitas vezes o respeito em relação ao outro é esquecido e casos de violência são registrados, né? Os hooligans, esses grupos de torcedores violentos, presentes em diversas torcidas na Europa, desculpa pessoal, além de defender os seus times de futebol, incorporam outros preconceitos ligados à política e à religião. Por conta disso, sua presença nos estádios de futebol é algo que se preocupa os organizadores das partidas de campeonatos. Então, falar um pouquinho sobre essa parte do hooliganismo. É... Existem várias teorias, né, ligadas sobre a origem dessa palavra, do termo hooliganismo, né, hooligans, né. Uma delas afirma que a palavra teve origem do sobrenome de uma família fictícia, Round irlandesa, em uma canção de Music Hall da década de 1899, Hooligan Nights. Alegou que a palavra veio de Patrick Hooligan, um fanfarrão e ladrão irlandês que vivia no bairro londrino de Southwark. Outro escritor escreveu em seu livro de 1912, Romance of Words, os hooligans originais eram uma família de espírito irlandês com esse nome, cujo comportamento animou a monotonia da cidade, da vida deles, né, na mesma cidade, por cerca de 14 anos. Também foram feitas referências, pessoal, a uma família rural irlandesa do século XIX, com o sobrenome Hooligan, que eram conhecidos por seu estilo de vida selvagem, que depois evoluiu o nome para o Houlihan, de acordo com as tradições de famílias irlandesas do O para começar o nome. Outra teoria é que o termo vem de uma gangue de rua em Islington, chamada Hooley. Ainda há outra teoria em que o termo é baseado em uma palavra irlandesa, Hooli, o que significa um selvagem, espírito festivo. O uso inicial desse termo, pessoal, o termo hooligan tem sido utilizado pelo menos desde meados de 1890, então é muito antigo, quando foi usado para descrever o nome de uma gangue de rua em Londres, aproximadamente ao mesmo tempo que as gangues da rua de Manchester, conhecidas como as Skrulls, foram ganhando notoriedade. O primeiro uso do termo é desconhecido, mas a palavra apareceu pela primeira vez impressa em relatórios da Polícia de Londres em 1894, referindo-se ao nome de uma gangue de jovens na área de Lambeth, de Londres, e mais tarde os Hooligan Boys. Em agosto de 1898, um assassinato em Lambeth, cometido por um membro da gangue, chamou mais atenção à palavra, que foi imediatamente popularizada pela imprensa, pessoal. O jornal londrino Daily Graphic escreveu em um artigo em 22 de agosto de 1898 a avalanche de brutalidade que, sob o nome de hooliganismo, moldou como um insulto terrível os registros sociais do sul de Londres. Tá?
Mais tarde, esse significado da palavra mudou um pouco. Nenhuma das alternativas possíveis tinha precisamente a mesma indicação de pessoa, geralmente jovem, que é membro de um grupo informal e comete atos de vandalismo ou dano criminal. Começa brigas, provoca perturbações, crimes, mas não é um ladrão. Essa palavra criou um contexto internacional no século XX, na antiga União Soviética, como hooligan, que se refere aos desordeiros ou dissidentes políticos, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre esses hooligans no esporte. Os hooligans tiveram origem na Inglaterra, uma forma de violência desportiva demonstrando o fanatismo pelos seus clubes. As palavras hooliganismo e hooligan começaram a ser associadas com a violência nos esportes, em especial a partir da década de 60 no Reino Unido, como o hooliganismo no futebol. No entanto, um dos primeiros casos conhecidos de violência de torcida em um evento esportivo teve lugar na antiga Constantinopla. Dois times de corrida de bigas, os azuis e os verdes, foram envolvidos na revolta de Nica, que durou cerca de uma semana em 532 d.C. Quase metade da cidade foi queimada ou destruída, além de dezenas de milhares de mortes, pessoal. As associações hooligans fazem parte de um mundo essencialmente culturalmente britânico e europeu, e são raras fora da Inglaterra, sendo que fora dela predominam as chamadas ultras na Europa, os torcedores de hóquei no gelo do Canadá, os barra bravas na América Latina e as torcidas organizadas no Brasil, pessoal. As associações hooligans fazem parte de um mundo essencialmente e culturalmente britânico, né? Como eu havia falado, tá? Algumas associações hooligans, além da paixão pelo clube, defendem ideologias políticas, tá? A maior demonstração de violência dos hooligans foi a tragédia do estádio de Heysel, na Bélgica, durante a final da Taça dos Campeões Europeus de 1985, entre o Liverpool da Inglaterra e a Juventus da Itália. Esse episódio, pessoal, resultou com incríveis 38 mortes e um número indeterminado de feridos. Foram muitas pessoas envolvidas, tá? Apesar da repressão muito forte a grupos hooligans, alguns fatos deles ainda ocorrem, como na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, em que ingleses e alemães promoveram quebra-quebra. Teve muita briga nessa reunião dessas duas torcidas, alemães e os ingleses, tá? Trazendo um pouco para o nosso contexto, né, pessoal? Confusões premeditadas e brigas entre torcidas organizadas também são características do nosso futebol. Também, apesar do termo hooliganismo não ser utilizado no Brasil, né? Essas mesmas torcidas praticam numerosos atos de vandalismo, tendo como principal alvo a torcida rival. Aqui vocês podem ver que já é no Brasil, pessoal, uma briga ocasionada aí entre duas torcidas. Dentre as principais causas dessas brigas, pessoal, estão principalmente a exacerbação das rivalidades entre as camadas menos favorecidas, formação de gangues nos bairros, aglomerações, né? Um caso marcante foi no jogo entre Coritiba e Fluminense, em 2009, pelo Campeonato Brasileiro, onde pelo rebaixamento do Coritiba houve invasão do campo. São essas imagens, pessoal. Foi muito tensa essa situação. No Rio Grande do Sul nós temos Inter e Cruzeiro, Inter e Grêmio, essas rivalidades, Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense também, São Paulo, os times que eu já havia citado aí, Corinthians, Palmeiras, muito difícil a situação em Minas, tá? Nós temos até o caso de um filme que foi lançado em 1988, chama The Firm, que fala um pouquinho sobre a história dos hooligans. The Football Factory em 2004 também conta um pouco da história, tá? Bem interessante, tá, pessoal? Vou deixar vocês com algumas imagens aí, imagens tristes, mas é a realidade do nosso futebol. E nós temos também atividade na nossa página 17 e 18 para a gente estar realizando, tá bom, pessoal?
Deixo vocês aí. Grande abraço e até a nossa próxima aula.